Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais um quadro Momento Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, o que você traz para nós aqui nesta terça-feira? Hoje eu vou falar sobre reputação. Reputação, vamos lá. Diante dos últimos fatos aí da política nacional, né, eu resolvi falar sobre reputação. E reputação, na realidade, a gente pode definir como quando sendo uma igualdade entre aquilo que eu falo, aquilo que eu faço e o que se percebe daquilo que eu falo e do que eu faço. Né? Certo. Para ilustrar, se eu falo círculo, né, eu deveria fazer círculo e as pessoas perceberem círculo. Né? Certo. Mas quando o que eu falo é círculo e o que eu faço é quadrado e as pessoas percebem triângulo, então, essa reputação, ela inexiste, né? Uhum. E buscando um pouco para falar de reputação, eu fui lá no Aristóteles, né? Quando ele fala de retórica, que é o livro aí, já tem mais de 2000 anos, mas é o livro que todo mundo se baseia quando vai falar de comunicação, né? Por conta da retórica, porque o Aristóteles falava na retórica, né? Ele separa o livro em 3 partes, né? Ele fala do ethos, do pathos e do logos, né? O ethos é o mesmo radical, inclusive, de ética, né, que tem a ver com o indivíduo, com os costumes sociais, é a reputação de quem fala. O segundo é pathos, né, que pathos é paixão, é o radical de simpático, que tem a ver com a emoção que você coloca na fala. E por último, entra o logos, né? Logos quer dizer o verbo, não é patos, não é o pato. Lá vem o pato, patati, patacolá. Ou então você paga o pato. Né? Eu pago o pato, exatamente. E o último é logos, né? Que é o verbo, né? Na realidade é o que comanda o universo para os filósofos, mas é o conteúdo da fala. Então, a retórica é o indivíduo com a sua reputação, a emoção que ele põe na fala e o conteúdo, né? E aí, quando eu olho reputação das pessoas que falam na política nacional, né? Quando eu olho, né, a emoção que eles põem na fala e quando eu olho o conteúdo do que se fala, eu me lembro dos nossos amigos engenheiros do Havaí, lá, quando eles diziam o seguinte: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel Pinochet tira um sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Ou seja, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Porque a retórica desses caras, né? Primeiro a gente olha ethos, indivíduo, reputação, 0. Né? Depois a gente olha a paixão, a emoção envolvida, nenhuma. E o conteúdo, então, é uma lástima, né? Porque eles falam e não dizem nada. Ou seja, gente sem reputação, falando sem emoção e sobre conteúdo nenhum. Então, reputação, eu acho que é você conseguir, de alguma forma, manter equilíbrio, né? Entre o que se fala, o que se faz e o que se percebe. Porque quando a gente vê, né, um presidente da República defendendo alguém que foi citado 34 vezes, né, para ministro, e vai brigar com a justiça para derrubar um liminar, né, depois nomeia um ministro do STF, que era político até ontem, né, para tentar influenciar no processo, é jogar a reputação que já não tinha, né, na boca do lixo, né? Então, quer dizer, não se tenta nem de alguma forma alinhar essa retórica para de alguma forma você ter uma condição de moralidade na política do país, né? Então, eu acho que reputação é um tema que está bem em desuso, né, no governo, em todas as esferas que a gente olha e observa, né? As falas são sempre vazias. Eu presto atenção no que eles falam, mas de fato eles não dizem nada. E é justamente o momento que eles deveriam mais prezar por isso que recentemente nós trocamos um presidente, parece que é uma sequência, né, de imoralidade, né? Quer dizer, troca um presidente e entra um outro com a mesma... os mesmos artifícios. Exato. Né? O sujo falando mal do lavado, né? Então, se faz um escarcéu porque né, que estava a reputação lá embaixo também, queria ser nomeado ministro da Casa Civil para poder escapar.
Aí todo mundo vai pra rua, briga, enfim, não acontece nada. Aí agora o outro vem com a mesma história, né? Mas ele diz que é diferente, né? Não sei por que é diferente. Talvez é porque antes estava envolvido um molusco, né? Agora está envolvido um gato, né? Que é o gato angorá, citado na lista, né, da lavagem. Mudou o animal, né? Mas continua sendo a mesma coisa, né? Na essência é a mesma coisa, só a forma que foi talvez diferente. Só trocam as moscas. Né? Exatamente. Então eu acho que reputação é uma coisa que a gente precisa repensar no país, né? E nos indivíduos, né? O que eu digo condiz com o que eu falo e bate com o que as pessoas percebem, ou isso está completamente fora de sintonia? Se está fora de sintonia, amigo, ó, sua reputação não existe. Já era. E qual é a frase aqui, Emerson? E a frase, né, aproveitando que nós estamos falando aqui de reputação e de retórica, eu vou deixar uma frase aqui, um provérbio indiano que diz o seguinte: Michel Temer, ao falares, que tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Olha aí, tá vendo? Aí você manda isso agora lá pra manda lá pra Brasília. Tá certo, Emerson, deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e lá no canal YouTube. Se inscreva e tenha acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas, sempre com reflexões filosóficas. É isso aí, bacana, Emerson. Te aguardo aqui na quinta-feira. Até quinta, Renato. Tá certo?